Se não estiverem acompanhando agora, acompanharão em outro momento. E nós, então, para nos harmonizarmos, faremos a nossa prece. Então, e convido a todos para que me acompanhem em pensamento, em oração, oferecendo nossas melhores vibrações para o momento, para a reunião, unindo nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade maior, que desde há muito prepara o ambiente para que tudo ocorra com bastante tranquilidade, com bastante serenidade. Senhor Jesus, te rogamos que esteja conosco nesta noite, que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para absorvermos o máximo das lições passadas dos estudos da noite. Obrigada, Senhor, que suas bênçãos sobrecaiam sobre todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, e também que essas bênçãos, essas energias sejam colhidas e levadas aos nossos familiares, aos nossos parentes, amigos, aos doentes, para que se sintam, neste momento, abraçados, sintam-se confortados, aliviados. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Que assim seja. Hoje, nós recebemos para o estudo da noite a nossa querida Vivian, colaboradora da casa, de outras casas também, né, Vivian? E nós já agradecemos por ela estar aqui conosco, ter aceito o convite e que venha aqui dividir os seus estudos, os seus esforços conosco. Seja bem-vinda, Vivian. Jesus a inspire. Boa noite a todos. Agradeço a casa pelo convite do estudo e hoje eu queria compartilhar com vocês algumas das leituras que a gente faz, a gente vai organizando alguns estudos, coisas que a gente gosta de ler, coisas que a gente gosta de aprofundar. Então é sempre bom coisas que a gente aprende, que a gente gosta, a gente compartilhar com quem também se interessa pela doutrina, pelos ensinamentos, né? E hoje eu trouxe um estudo falando um pouquinho sobre a visão de Paulo a respeito de Jesus. E isso foi baseado muito no livro Paulo Estevam e também na tradução que Haroldo Dutra fez das cartas de Paulo, o livro que ele produziu e o estudo que ele gerou a respeito dessas cartas. Então, um pouquinho desse estudo é para compartilhar coisas que eu considero que são muito interessantes e quando a gente gosta de um assunto a gente quer compartilhar, né? E para começar, então, acho que é importante a gente contextualizar. Muita gente às vezes não conhece a história de Paulo de Tarso, não teve a oportunidade ainda de ler o livro, recomendo. É um livro extenso, mas ele é muito interessante, que é o livro Paulo Estevam. E aí, conhecer um pouquinho desse repertório dele, né? Na verdade, Paulo, o nome originário dele de batismo seria Saulo, e ele era um judeu que teve uma origem de uma família muito abastada, de cultura hebraica. Ele foi ensinado durante criança, durante muito tempo, a religião hebraica, dentro do grupo dos fariseus, que eram os considerados os mais ortodoxos, os mais conservadores da época. E ele, por ser de uma família muito abastada, ele também teve oportunidade de ensino muito diferenciado para a época. Poucos homens, menos de 1% da população masculina, recebia a educação do nível que ele recebeu, estudando em universidades importantes da época. E foi justamente esse estudo que possibilitou que Paulo tivesse uma repertória, uma velocidade de raciocínio, uma lógica desenvolvida e principalmente a questão da oratória, que fez muita diferença para ele ao longo do seu percurso na defesa do cristianismo no futuro, né? Ainda como Saulo, ele foi então treinado,
ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel, que era considerado o maior intérprete da Torá, das escrituras hebraicas, é considerado até hoje. E ele foi discípulo de Gamaliel e foi treinado para substituir ele no Sinédrio, que é um local de poderes da época do povo hebreu. É como se fosse uma mistura de judiciário, legislativo e executivo. Então é o órgão de maior poder daquele povo, da população hebraica. E Saulo, então, estava sendo preparado para ocupar esse alto cargo, né, o maior cargo de poder da época. Então ele era uma pessoa, uma figura extremamente importante. E ele não tinha pouca sabedoria, ele era muito conhecedor das escrituras, intérprete das escrituras. E isso faz toda a diferença para o trabalho que ele vai vir desenvolver no futuro. Então, nessa época que ele estava sendo preparado para substituir Gamaliel no Sinédrio, ele começa a escutar os burburinhos de um nazareno simples, humilde, que estava ali angariando pessoas e devotos e estavam chamando de Messias. Mas então, naquela época, já as autoridades da época já estavam sendo contra essa movimentação de considerá-lo como Messias, até a crucificação de Jesus. Então, para Saulo estava tudo resolvido, não tinha nenhuma ameaça. Esse tal Jesus aí foi crucificado, acabaram os problemas. Mas os ensinamentos de Jesus se mantiveram, né? Foram passando de pessoa em pessoa, cada um transmitindo, principalmente através dos seus discípulos que continuaram a obra. E aí eles viam que cada vez mais aumentava o número dos chamados cristãos, seguidores desse Nazareno, e essas ideias iam se espalhando pela população hebraica. E ele era totalmente contra as tradições da época. Então eles tinham que perseguir essas ideias que eram muito revolucionárias e muito contraditórias às leis que eles acreditavam até então. Então Saulo começa a incentivar e a organizar perseguições aos primeiros cristãos. E a gente tem Estevão como um dos primeiros mártires dos defensores do cristianismo, que ele morre a mando de Saulo. E aí tem todo um desdobramento a respeito do envolvimento de Saulo com Estevão, que conta no livro. Mas um dos trechos importantes é que Abigail, que era irmã de Saulo, era noiva de Saulo. Ela era irmã de Estevão. E aí a Abigail, ela começa a entender os ensinamentos cristãos, a seguir os ensinamentos cristãos, e logo em seguida ela vem a adoecer e falecer. Saulo, muito revoltado com a ideia dela se tornar cristã e a morte dela, ele acha então que foi o cristianismo e quem incentivou ela a seguir o cristianismo que foi o causador da morte de sua amada. E quem era o principal suspeito era Ananias, na cidade de Damasco. Ele vai então até Damasco com o intuito de perseguir a pessoa que teria matado a sua noiva, no conceito dele, né? E nesse caminho, então, que eu acho que é o trecho que é mais conhecido por todos, na chegada da estrada de Damasco, nas portas da cidade, Saulo, então, ele tem uma visão deslumbrante de uma luz muito radiante, muito forte, e no livro conta que ele, quando se dá conta, ele já está de joelhos, devido à intensidade da magnitude, do magnetismo dessa luz e desse espírito radiante que surge para ele. E ele então escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele, muito confuso, né, sem saber o que estava acontecendo, ele pergunta de quem é aquela voz, e Jesus responde: sou eu, Jesus, que você persegue. Então imagina o baque, né, de Saulo com todas as suas crenças, imaginando que aquele homem que sabia que estava morto, que havia sido crucificado, estava ali, numa glória radiante, numa luz, numa energia, num magnetismo que a gente não consegue nem conceber a energia que deve ter sido esse encontro. E quando ele se vê, ele já está prostrado de joelhos no chão, dada a força e a energia desse Espírito magnífico de Jesus. Então, naquele momento, tudo cai por terra daquilo que Saulo imaginava, né? Então, ele mesmo diz que agora ele é um novo homem. Quem segue a Jesus se torna uma nova criatura. Então, ele decide adotar um novo nome, que é o nome de Paulo. Então, ele passa a ser chamado Paulo de Tarso. E nesse período, então, ele percebe que tudo aquilo que ele
ele tenta reaprender todas aquelas escrituras baseadas naquela experiência espiritual que ele teve com Jesus. Então, esse encontro ele foi importantíssimo para a renovação de Paulo. E aí, a partir disso, é que a gente vai discutir alguns tópicos a respeito de como era a visão de Paulo a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, quais eram os objetivos de Jesus aqui para nós, a respeito do Velho Testamento, e qual era o conceito de Messias que eles tinham na época e qual ele passa a ter. E tudo isso baseado nos relatos que ele deixa nas próprias cartas que ele foi escrevendo ao longo do tempo. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão número 28 do Livro dos Espíritos, aqui ele fala o seguinte: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. A vossas controvérsias provém quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais. Essa é uma resposta do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual termo utilizar para definir uma determinada, se a gente deve usar espírito ou outra terminologia para matéria, para definição de matéria. E aí os espíritos respondem isso: as palavras pouco nos importam, é importante que vocês vos entendais com os termos que vocês utilizam. E muito do que a gente não entende hoje é por conta das mudanças das palavras, dos termos, dos significados. Imagina as escrituras que foram produzidas há mais de 2.000 anos, 2.500 anos atrás, os termos que eram utilizados, a cultura da época, a forma como as pessoas se expressavam, era muito diferente das expressões que a gente utiliza hoje em dia. Muitas coisas foram evoluindo e mudando de sentido. A gente pegar uma palavra simples, por exemplo, saudade. Não existe uma tradução literal de saudade do português para o inglês. A gente teria que tentar explicar em outras palavras esse termo, mas não tem uma palavra que traduza em inglês. Então, imagina uns escritos que foram escritos em hebraico, depois traduzidos para o latim, para depois traduzir em português. O quanto isso pode complicar a nossa compreensão sobre os estudos, sobre as escrituras antigas e sobre os próprios escritos dos evangelhos dos apóstolos. Então, é importante que a gente tente extrair o espírito da palavra, né? O espírito da letra, o que era a intenção, as ideias que queriam ser propagadas. É isso que a gente vai tentar trabalhar hoje. E aí, para começar com esse conceito de evangelho, se a gente for pegar a origem da palavra, evangelho quer dizer boa nova, uma nova notícia, uma notícia boa. E aí, pensando nesse conceito de evangelho, qual que seria o entendimento para Paulo a respeito de evangelho? Se a gente pegar um trecho da carta dele, da carta aos Romanos, versículo 1, ele vai dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus, separado para o evangelho de Deus. Então ele já está deixando claro que o evangelho é de Deus. Então, se o evangelho é uma boa notícia, uma boa nova, uma notícia boa, quem está dando essa notícia é Deus. Então, para Paulo, essa notícia, esse evangelho é de Deus, o qual foi previamente prometido pelos seus profetas. Então, essa notícia boa já estava sendo prometida pelos profetas do Velho Testamento. Então, já havia essa promessa de que viria uma boa notícia, de que viria uma boa nova acerca de seu filho. Então, segundo os entendimentos e as cartas de Paulo, o evangelho, a boa nova, a boa notícia é Jesus. Então, Jesus é a notícia boa que vem para nós, para nos trazer ensinamento, para nos trazer um modelo, um guia, um modelo a ser seguido. Então, Jesus é a boa notícia que vem na terra para encerrar a obra dos profetas. E aí que é importante, porque a gente fala assim, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, a gente tem o evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente não confundir que os evangelhos, o papel escrito que a gente lê, são obras extremamente importantes, são elas que nos trazem a referência de tudo aquilo que aconteceu e nos guia, mas isso são biografias. E a gente tem que pensar que nós não podemos ser seguidores de papel. Se a gente pensar Paulo, quando ele se converteu e acreditou em Jesus, ele estava seguindo um ser, um espírito de luz imortal. Ele não tinha papel naquela época, não tinha os evangelhos ainda de Mateus, de Marcos, de Lucas. Ele seguia o modelo do Espírito. E Jesus é o evangelho vivo de Deus, é a mensagem viva de Deus na terra.
Então, ele vai passar a seguir os exemplos de Jesus. Logicamente, a gente não pode abandonar as Escrituras, porque elas nos ajudam a referenciar muita coisa, a nos guiar, a nos manter na memória as informações do passado, mas lembrar que isso são biografias, são histórias da vida de Jesus. E o Evangelho ele é muito mais do que isso, porque não é só as palavras que Jesus falou, mas muito mais os seus ensinamentos e as suas ações, e muito do que ele fez e do que ele exemplificou aqui na Terra, muito provavelmente não está nos papéis, não está nas Escrituras. E isso a gente pode comprovar baseado no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, em que ele diz: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então aqui mostra para a gente que o Evangelho, no caso, os escritos, os textos, eles são biografias. Mas nos conceitos de Paulo, quando Paulo trata do Evangelho nas suas cartas, ele está se referenciando a Jesus, que é a boa nova, a boa notícia trazida de Deus, e é a boa nova notícia viva de Deus na Terra. E aí a gente tem esse mesmo conceito para o Velho Testamento. O Velho Testamento também são escrituras que contam histórias dos profetas. E aqui é importante a gente destacar que não é profeta no sentido de que vai prever o futuro, mas que são mensageiros que vão trazer a mensagem de Deus. E Jesus é a mensagem. Então os profetas, eles avisavam que ia vir uma boa nova, ia vir uma mensagem. E a mensagem que veio é Jesus. Então Jesus é a mensagem viva e os profetas são os mensageiros que vieram antes dele. E nessa carta aos Hebreus que Paulo escreveu, ele diz: em muitas partes e de muitas maneiras, Deus falou aos pais do passado por meio dos profetas. E esse trecho é interessante a gente trabalhar para a gente entender qual que era a visão de Paulo a respeito de Jesus, baseado nessa frase. Então ele diz que em muitas partes e de muitas maneiras, Deus falou aos pais do passado. Quando a gente olha o trecho original no latim, esse em muitas maneiras e de muitas partes, ele é polímeros, kai, politropos. Se a gente pegar polímeros, a palavra polímeros, poli vem de muitos, meros de partes pequenas que vão se conectando para formar algo maior. Então quando a gente pensa na química, a gente tem vários polímeros, são compostos químicos formados por várias pequenas partes que se repetem. Então, essa ideia do latim do polímeros, então quer dizer que Deus falou aos profetas de várias maneiras e de vários modos, e esse polímeros, politropos, de várias maneiras, Então, a gente tem vários profetas trazendo um pouquinho da mensagem. Então, vem um profeta, traz um pouquinho da mensagem, vem o outro, traz mais uma mensagem. E esse conjunto de mensagens forma o Velho Testamento. E aí, a gente poderia fazer uma comparação como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Então, imagine que cada profeta é uma peçazinha de um quebra-cabeça que foi sendo entregue ali, um pouco de forma aleatória. E aí, se você tem, vamos supor que você compre um quebra-cabeça hoje, joga todas as peças aqui na mesa e começa a querer montar. Se você não tiver aquela imagem de referência da capa da caixinha, se eu esconder essa capa, assim, agora você monta. Se você não sabe o que você está montando, que figura é essa que você está montando, você pode até encaixar uma pecinha com a outra, porque às vezes ela até se encaixa, mas não vai formar uma imagem coerente. Agora, se a gente tem um modelo, um guia para a gente se guiar e montar as pecinhas do quebra-cabeça, aí a gente consegue fazer uma forma que é organizada, que é coesa, que junta as partes da forma correta. Então, Paulo ele entende então, que Jesus é esse molde, esse guia, esse modelo que vai ajudar a montar essas pecinhas do quebra-cabeça. Então, por isso que ele consegue perceber isso quando ele se isola e volta a reler todas as escrituras do Velho Testamento, volta a interpretar tudo aquilo à luz dos ensinamentos de Jesus, daquela figura iluminada que surgiu para ele. Então, essa ideia do polímeros ali é a ideia de que várias partezinhas, mesmo que a gente não siga uma linha cronológica aí nos livros do Velho Testamento, mas a gente saber que Jesus é que vai ser o modelo e guia para fechar, fazer esse fechamento. Então, a gente já tinha todas as peças, mas elas estavam soltas. Agora, com a figura de Jesus, com seus ensinamentos de amor ao próximo,
e a gente precisa reinterpretar essas escrituras antigas à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, para Paulo, Jesus é o nosso modelo e guia interpretativo do Velho Testamento. E aí, continuando nesse mesmo trecho da carta aos Hebreus, e nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. Então, antes ele havia falado pelos profetas, de várias maneiras, de vários modos. E aí, esse de vários modos aqui, né, de muitas maneiras, então, aqui, em muitas partes, seriam essas pecinhas, né, polímeros, que seriam essas pecinhas do quebra-cabeça. E de muitas maneiras, porque se a gente lembrar que não, apesar da gente quando pega a Bíblia, lá o Velho Testamento, a gente folheia e vai de uma página a outra, de repente para um profeta e para o outro, isso se passaram anos de um profeta a outro. Então as culturas mudavam, as tradições mudavam, a sociedade mudava, então a forma de dialogar com as pessoas também mudava. Então cada profeta tinha uma forma de se comunicar, de se expressar, de trazer o ensinamento, uma forma de completar toda essa obra divina. Então, por isso, de muitas maneiras e de muitas partes. Então, se antes ele falou no passado, por meio dos profetas, nestes últimos dias, e por que nesses últimos dias? Paulo era quase contemporâneo ali de Jesus, né? Jesus foi crucificado e Paulo permaneceu vivo ali por vários anos, auxiliando na transmissão da mensagem cristã. Então, nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, que é o herdeiro de todas as coisas e de todas as eras. E isso é muito legal, porque se a gente pegar a forma como os hebreus daquela época interpretavam o Messias era aquele que vai vir com uma forma política, um guerreiro, uma pessoa que vem com uma boa cultura, de uma família abastada, de posses, uma pessoa que tem muita força, né, como se fosse guerrear mesmo, seria um Messias étnico e político, que vem defender uma população específica, que são os hebreus, salvar essa população e defender eles das misérias que eles passavam ali com os romanos. Era essa a ideia que eles tinham de um Messias salvador. E aí vem Jesus e tem uma figura completamente diferente da que eles imaginavam, né? Uma pessoa pacífica, que defende o amor, que vem de origem humilde, que não tem estudos. Então, imagina assim, até para nós hoje, se a gente tem uma ideia de algo que é o que a gente espera, quando vem algo completamente diferente do que a gente imaginava, a gente muito provavelmente não vai dar crédito. Então eu tenho certeza que se a gente tem uma ideia hoje do que seria um ser espiritual divino, se aparece um aqui para a gente hoje de uma forma completamente diferente do que a gente imagina, a gente também não vai dar crédito. A gente não pode julgar muito a população que vivia naquela época por desacreditar da figura de Jesus e não considerar ele como verdadeiro Messias, porque a cultura que eles acreditavam era muito diferente do que de fato é a realidade. E aqui mostra que Paulo já começou a ter uma interpretação diferente da figura de Jesus. Jesus não seria mais uma figura étnica e de uma população. Ele seria uma figura de um Jesus Cristo global para todas as comunidades, para todas as religiões, para todas as populações. Então a gente vê que ele fala que ele é o herdeiro de todas as coisas, né? E de todas as eras. Então Jesus que é o governador planetário que a gente vê hoje, né? Que a gente sabe hoje que ele governa para todos. E a gente também não pode ser displicente e achar que Jesus é só para os cristãos. Jesus está aqui para todas as religiões, porque ele é o governador de todos os espíritos encarnados aqui na Terra, de todo o planeta Terra. Então senão a gente vai estar cometendo os mesmos erros que os hebreus achavam que o Messias era só para os hebreus, que ia vir libertar só o povo hebreu. Então a gente tem que entender que Jesus também está para todos da humanidade. Né? Então, como eu falei, essa era a visão antiga que eles tinham de Jesus, que era essa visão de como era o Messias, um guerreiro, um lutador, que viria defender a população contra os romanos e que teria aspectos políticos, querendo trazer benefícios materiais para aquela população. Mas, na verdade, Jesus está muito mais preocupado com a evolução espiritual nossa, não com questões materiais. Então, Paulo, a gente percebe em suas cartas essa mudança de visão. E, muito por conta disso, é que as pessoas da época dele não conseguiam compreender. Se a gente pegar hoje as cartas de Paulo, nós mesmos temos dificuldade de compreender as coisas que ele escreveu. E eu acredito muito que é por conta da formação religiosa muito intensa que ele teve, no estudo do Velho Testamento, da Torá, e também por
conta da experiência grandiosa que somente ele teve. Né? Se a gente pensar que os apóstolos conviveram com Jesus encarnado, envolto em carne, em matéria densa, e se encarnado, Jesus já emanava um magnetismo muito intenso, uma força, um amor, uma energia muito grandiosa que era sentida por todos que o rodeavam. Imagina visualizar Jesus fora da carne, fora da matéria, em seu espírito pleno, cheio de energia, cheio de luz, com nenhuma limitação. Imagina o impacto de você ter o contato com o Espírito nessa magnitude. Então, a experiência de Paulo, com certeza, foi muito maior, em que apenas uma manifestação de Jesus já fez uma mudança interna nele tremenda, que às vezes muito maior que todos os outros apóstolos que conviveram com ele mais de perto, viveram anos ali próximos de Jesus. Eu imagino que o impacto da figura espiritual de Jesus para Paulo tenha sido muito maior. Então, Paulo entende que Jesus, além de ser um guia e modelo para a interpretação do Velho Testamento, ele entende também que Jesus é o nosso guia de evolução espiritual. Ele não está aqui para trazer benefícios materiais para uma nação, para uma população. Ele está aqui porque ele quer que a gente evolua moralmente e espiritualmente. Tanto é que o principal ensinamento de Jesus é o amor. Então ele entende que é esse guia para a evolução, porque ele não viu o Cristo crucificado, ele viu aquele Cristo vivo. E a gente precisa começar a trabalhar esses sentimentos dentro da gente, de tirar essa imagem de um Jesus na cruz, que a gente costuma sempre ver assim nas paredes, né, aquela imagem da cruz, mas pensar em Jesus como um Espírito vivo, imortal, e que está governando e está por nós a todo momento, 100% do tempo. E Paulo já tinha essa ideia da atuação 100% do tempo de Jesus, até porque, além da visão que ele teve na entrada de Damasco, ele também recebeu, segundo o livro do Paulo Estevão, uma outra manifestação de Jesus, quando ele pede auxílio, porque ele não estava dando mais conta de ir de vilarejo em vilarejo para passar a palavra do cristianismo. Então Jesus fala para ele poder usar outros mecanismos, e aí ele passa então a escrever as cartas. Então ele sente que Jesus está ali com ele a todo momento, a todo tempo, guiando, orientando, protegendo, não só diretamente, mas também pelas figuras que foram colocadas na vida de Paulo. Então, tantas figuras importantes que o auxiliaram nessa jornada, e ele sabia que tudo era providência de Jesus. E aí, quando a gente pega a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, ele diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do servo, embora seja senhor de tudo, mas está sob tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo Pai. Esse trecho mostra o quanto Paulo percebia que Jesus estava aqui para nos guiar para a nossa evolução espiritual. Então ele diz o seguinte: nós somos herdeiros. Só que nós estamos num estágio de evolução espiritual que nós somos ainda crianças. E se a gente pensar que nós somos crianças, a gente ainda não pensa numa fazenda. Se a gente vai ser herdeiro de uma fazenda, herdeiro de uma empresa, de uma indústria, mas a gente é criança, apesar de a gente ser herdeiro, a gente ainda não consegue tomar decisões, a gente não consegue administrar aquele lugar, a gente ainda não consegue realmente tomar nossa parte naquela obra. A gente é herdeiro, mas a gente ainda é menor de idade, a gente ainda é infantil, crianças espirituais em processo de evolução. Então é isso que ele fala, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do servo. O servo que não é herdeiro, ele também não tem domínio nenhum sobre aquela fazenda, aquela empresa, aquela indústria, né? Ele está ali simplesmente servindo, porque ele também não tem direito à tomada de decisão. Então, o filho que é herdeiro, de nada se difere do servo, embora seja senhor de tudo. Então, nós temos a nossa parte na construção divina. Deus colocou a nossa centelha divina em cada um de nós. Nós somos herdeiros de tudo isso. Só que a gente ainda não consegue tomar a nossa parte na cocriação junto com Deus. Então, esse trecho aqui indica para a gente já essa visão que Paulo tinha da nossa evolução espiritual. E aí, se a gente pensar, nós vamos evoluir espiritualmente, mas em todos os lugares, em todas as profetizações, sempre havia falando sobre a terra prometida, a era messiânica, né, que era acreditada. Né? Antes de falar da era messiânica, continuando ainda aqui na ideia de Jesus nos guiar para a evolução espiritual.
Quando a gente vê aqui, por exemplo, o trecho de Jesus fala, vós dizeis bem quando fala que ele é o mestre, né? Ele fala que ele não é bom, que bom só é Deus, mas dizeis bem que mestre eu sou, porque ele é o nosso mestre, o nosso guia para a nossa evolução espiritual. E aí a gente vê muitas vezes nas cartas de Paulo a indicação de que Jesus é o novo Adão. E aí, segundo as novas traduções de Haroldo Dutra, quando ele traz para a gente algumas novas interpretações da forma como o texto talvez deveria ter sido traduzido, ele traz esse termo Adão como argila, terra vermelha, aquele que é feito de terra, da terra, né? E aí por isso a ideia do barro. E aí ele traz a concepção de que talvez a melhor tradução seria o terreno, o terráqueo, né? Aquele que está na terra. Então a gente poderia dizer que Adão, na verdade, não é uma pessoa, é uma era de pessoas, um povo, né? A comunidade que veio habitar o planeta Terra. Todos os espíritos aqui que estão encarnados no planeta Terra. Então a gente teria o velho Adão, que é o primeiro Adão, que ele chama de alma vivente. E se a gente pensar nos conceitos que a gente já tem aqui no Espiritismo, que o livro dos Espíritos traz para a gente, né, que a alma seria o espírito encarnado. Então a gente traz de novo essa ideia da encarnação das pessoas encarnadas. Então nós estamos numa era adâmica, que ele fala, e aí Paulo considera Jesus como o segundo Adão. Então é um novo Adão, é uma nova era, uma nova humanidade. Então a gente precisa se transformar nessa nova humanidade seguindo os modelos e os exemplos de Jesus. E aí, então esse segundo Adão seria o espírito vivificante, então o espírito liberto da carne, que não precisa mais reencarnar. Então quando a gente adquire o estágio de evolução espiritual, a gente entra no estágio de espíritos puros, perfeitos, a gente não tem mais a necessidade de encarnação, de estar dentro da carne. Então aí a gente atingiria a era do segundo Adão, né? Então, para Paulo, não é simplesmente sair de povos em povos espalhando a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ou catequizando, evangelizando. Para ele era muito mais importante o trabalho que ele fazia. Na sua concepção, Paulo ele estava ajudando a formar uma nova humanidade. Porque se a gente imagina que a gente vai viver num planeta, num mundo melhor, né, num mundo feliz, não adianta o mundo por si só se transformar num lugar bom. As pessoas que habitam nele têm que se transformar. E aí a gente tem que se transformar seguindo qual modelo? O modelo de Jesus. O modelo que Jesus veio trazer para a gente de amor, de humildade, de paciência, de benevolência. Então, quando a gente falou lá da era messiânica, Jesus fala, os hebreus, né, na época consideravam que Jesus seria aquele Messias étnico, guerreiro, político, e eles também acreditavam que era o Messias que iria trazer essa era messiânica, ou seja, no estalar de dedos, ia transformar o mundo num mundo feliz, sem dores, sem doenças, sem morte, sem falta de alimento. Tudo é lindo, tudo maravilhoso. E se a gente conseguir pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, e ler a definição de mundos felizes, é exatamente essa definição que a gente tem. Um ambiente que você não tem desarmonia, que você não tem doenças, a morte é muito mais rara de acontecer, as pessoas vivem mais, né? A morte às vezes não é tão necessária, ou ela é encarada de uma forma muito mais natural, um processo natural dos espíritos. Não tem doenças, não tem sofrimento, não tem dor, não tem raiva, não tem guerra, não tem mortes. Então, toda essa definição dessa era messiânica que eles já tinham é o que a gente tem da visão dos mundos felizes. Só que isso não acontece do dia para a noite, como os hebreus na época acreditavam que o Messias viria trazer. Então, o Messias viria para defender o povo hebreu, salvar eles dos romanos e imediatamente instaurar um mundo de paz. E aí, como não foi isso que aconteceu, ele foi crucificado, como que acreditar nessa figura? Então, para eles era difícil entender que essa era messiânica não vem no instalar de Deus. E aí, muito provavelmente, Paulo compreendeu isso, e através da parábola da semente do grão de mostarda. Porque quando a gente vê essa parábola, ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Então, se a gente pensar, Jesus trouxe a sementinha do
mundo, né, da gente pensar no reino dos céus aqui na terra. Então ele trouxe a sementinha, os primeiros ensinamentos, aquilo que a gente precisa agora cultivar dentro de cada um de nós. E isso, como uma semente que é a menor de todas, ela vai crescendo, vai se modificando, vai florescendo, até ela adquirir uma árvore frondosa, que faz, com sorte, vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então os espíritos depois podem utilizar esse planeta evoluído, de muito mais paz e amor, como um abrigo, né? Como morada. Então, se a gente entender isso, que a gente sempre teve essa promessa de um mundo feliz, mas ele vai vir aos poucos, e isso vai depender da nossa modificação, do nosso crescimento, da nossa evolução moral, porque não adianta mudar o externo se quem habita nele continuar o mesmo. Então, por isso que a gente estuda aí nos estudos espíritas que aquele que se negar a seguir a evolução do planeta, ele vai ser convidado a se retirar e ser encaminhado para um planeta em que a evolução moral e espiritual é mais coincidente, e aqui o planeta segue a sua rota da lei do progresso, que ela não tem como a gente não obedecer, ela é inegável para todos. E aí, para a gente dar já os encerramentos, trouxe esse último trecho, que é a carta aos Romanos, em que ele fala: portanto, justificados pela fé, temos paz junto a Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso a essa caridade na qual permanecemos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações nos traz robustez. Esse trecho eu acho que é muito interessante e vem muito com essa ideia de que a gente tem que se trabalhar e entender que os desafios estão nos burilando para a nossa evolução moral. Então, quando ele fala que as tribulações nos traz robustez, é aquilo, a gente não pode imaginar que um espírito puro como Jesus, ele é fraco, ele se deixa cair por qualquer dificuldade. Ele tem que ser um espírito muito forte, muito robusto, que já passou por tantas coisas ao longo do seu processo de evolução, que a gente, da mesma forma como a gente está passando, vivenciando dificuldades e aprendendo com todas elas, e nos fortalecendo, nos tornando fortes, robustos, porque só assim a gente vai conseguir galgar no processo de evolução. E essa robustez produz aprovação. Então, conforme a gente vai se tornando mais fortes, mais firmes nos nossos desafios, mais resignados, a gente vai passando pelas aprovações. Então, todas as provas, todos os desafios que a gente vai enfrentando na nossa vida, a gente vai vencendo conforme a gente vai se tornando mais forte. E aí, a aprovação... Aqui a aprovação, ela produz esperança, porque quanto mais a gente vai passando pelas nossas dificuldades com aprovação, mais a gente vai crescendo, mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai galgando os degraus da evolução e mais próximo da figura divina, da evolução espiritual que a gente precisa alcançar, a gente está mais perto. E quanto mais perto a gente está, mais esperançoso a gente fica de que a gente está conseguindo, a gente vai chegar lá. E aí, para finalizar, a gente teve a bênção de ter Paulo como um grande divulgador dos ensinamentos cristãos, de intérprete, dando seus ensinamentos, com todas as cartas que ele produziu para nós. E nós hoje temos ainda um benefício de ter uma carta escrita por ele dentro do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Se vocês buscarem na página 315, a gente tem uma mensagem trazida por Paulo. E aí ele vai dizer sobre o propósito nosso. Ele já trouxe para a gente que Jesus é o nosso guia e modelo para a nossa evolução espiritual, que a gente precisa nos modificar, evoluir, para poder alcançar esse mundo feliz, e que isso vai vir com o processo de evolução. E aí ele vem trazer no Livro dos Espíritos qual é o nosso propósito, então. E ele diz: o nosso propósito, gravitar para a unidade divina. Tal é o destino da humanidade. Então, a humanidade tem o destino, o objetivo final de gravitar a unidade divina, ou seja, girar em torno de Deus. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas que são opostas, são 3 coisas que a gente não alcança, que a gente se afasta de Deus, que é a ignorância, o ódio e a injustiça. E aí ele ainda traz: a ideia do inferno
com suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, perdoável em um século de ferro. Mas no 19º, isso não é mais do que um vão fantasma, próprio quando muito para assustar as criancinhas. Então aquela ideia do inferno, do pecado, onde a gente vai queimar no inferno, isso funcionou numa era lá atrás, antiga. Hoje, no século XXI, que foi escrito no século XIX, a gente já não dá mais para aceitar essa ideia, isso passa só por uma ideia de assustar crianças. Quando ele diz que o propósito da humanidade é orbitar a unidade divina, quando a gente opta por coisas que nos afastam de Deus, é o que a gente talvez chamaria de pecado, que está errando, mas é um desvio da rota. A gente teria que estar orbitando a unidade divina, esse é o nosso propósito, e quando às vezes a gente faz uma escolha, a gente está se desviando, se afastando de Jesus, de Deus. E aí a gente precisa rever as nossas escolhas, os nossos objetivos para voltar a nos aproximar de Deus. Que é, com efeito, o culpado? Ele pergunta. É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação. Então, esse falso movimento da alma, então se eu tinha que orbitar a unidade divina, eu estou falseando nesse movimento, me afastando de Deus. Essa seria a ideia da culpa, do culpado, E aí você se distancia de tudo aquilo que é o culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo homem, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. E o que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessárias para desgostar de sua disformidade, pela experimentação do sofrimento. Então, se você deveria estar orbitando a unidade divina e por algum movimento falso você acaba optando por escolhas e que te desvia dessa unidade de Deus, você às vezes precisa passar por um determinado sofrimento para desgostar desse caminho e voltar a se aproximar do divino. Então, às vezes, quando a gente tem um caminho a percorrer, se a gente está trilhando ali uma estrada de terra, está meio esburacada, mas a gente está caminhando, está ali com umas dificuldades, está num veículo ali ruim, não está tão bom, porque você não sabe que do outro lado, se mudasse a rota, você ia ter um caminho muito mais fácil, mais iluminado, mais protegido. Então, às vezes, você precisa sofrer ali, caindo nos buracos, o carro estragando, às vezes você percebeu, daqui não dá para continuar, vamos mudar de estrada, e aí a gente volta a rota. Então, o sofrimento não é uma punição, é simplesmente, às vezes, um chacoalhão que a gente precisa para perceber que a gente está indo para um caminho que nos afasta de Deus, e aí agora a gente precisa voltar a se aproximar dele. O castigo é o aguilhão que nos excita a alma, pela amargura, a se curvar sobre si mesmo e a retomar o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação e a libertação. Querer que o castigo seja algo eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, com isso, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero ter contribuído de alguma forma